primeiro lugar, boa noite, Simone, boa noite, Paulo, meus amigos do Renova Sintrajuf. Eu sou Marcelo Carlini, eu sou diretor do Sintrajuf RS. E respondendo à pergunta que o Thiago faz, eu sou da TI. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Tem um colega meu que brincava comigo que, não, Marcelo, você não é da informática, você é... Como eu trabalhei durante muito tempo com publicidade, eu trabalho numa área limítrofe da comunicação com a tecnologia, né, com a web. Então, é uma área limítrofe, mas a minha elaboração tem mais a ver com a minha militância sindical do que qualquer outra coisa, evidentemente que está na informática. Lotado, que eu estava na informática da Federal da primeira instância, ajuda, dá mais familiaridade ao tema, aos elementos. Mas isso não é determinante, na minha opinião, só ajuda. Eu acho engraçado a referência que o Paulo faz, porque nos filmes várias vezes já falaram da inteligência artificial, das máquinas, tudo isso, né? E é engraçado que todas essas máquinas com toda inteligência ou voltam para acabar com a humanidade e nunca voltaram para dizer, olha, o problema é o capitalismo que vai destruir a humanidade. É engraçado, que é um tipo de inteligência artificial muito seletiva que Hollywood apresenta. Bom, meus amigos, o que eu acredito que possa colaborar com esse debate? Primeiro, antes de qualquer coisa, esse debate, na minha opinião, não está restrito ao terreno da tecnologia. Antes de qualquer coisa, o movimento sindical precisa elaborar sobre essa questão, porque ele está circunscrito no terreno da política. E o nosso lugar nesse negócio todo. Eu sei que na categoria, eu sou técnico judiciário, vários colegas se colocam, o futuro da carreira, de ramos da categoria, tudo isso. Mas eu, particularmente, estou convencido que a nossa ameaça não é seletiva. Então, nem só técnicos, nem só analistas, nem só oficiais correm o risco particular, mas eu acredito que a gente está numa situação que todas as carreiras do Poder Judiciário, dos servidores, estão sob ameaça. E explico por quê. Essa discussão ela é particularmente útil nesse momento, no momento que a federação, que os sindicatos estão discutindo carreira. Então, discutir, entender o lugar da inteligência artificial está relacionada à discussão de carreira, está relacionada também ao futuro do serviço público e, num horizonte um pouco maior, está associada ao problema da democracia. E vou explicar por que eu acho que isso está relacionado, e isso coloca para os sindicatos não só um papel de defender as questões corporativas, que é a existência de uma carreira de servidores, mas discutir com a sociedade que tipo judiciário que a gente vai ter se forem as máquinas que começarem a escrever decisões. Bom, começo dizendo isso, meus amigos, porque existe um sentimento, um entendimento meio comum de que a inteligência artificial está restrita à automatização dos processos. De certa forma, a automatização já existe em vários sistemas processuais. Tem no EPROC, tem em outros sistemas de contagem de prazo, quer dizer, trâmites processuais que antes eram feitos diretamente pela gente, pelos servidores, mas que começaram a ser feitos de maneira automática. Bom, a gente está falando mais que isso. A inteligência artificial, isso que é manchete nos jornais e debate, ela se trata de uma coisa, de uma questão mais complexa que isso, porque é diferente do EPROC. Eu falo do que é o sistema que o Rio Grande do Sul usa na Federal, tem outros também, além desse, aonde o processo físico foi transposto para um processo eletrônico, mas a rigor, a lógica era muito parecida. A gente está falando dos sistemas que começam a gerar decisões, a analisar processos e a classificar procedimentos. Então, a gente está falando de outra coisa que as nossas gerações não viram, não tiveram acesso a isso. Quem já usou, já fez um uso do chat GPT, que é uma das IAs que tem, vai entender o que eu estou falando, porque você troca algumas mensagens, uma pessoa que não é avisada não sabe se está falando com uma máquina ou com uma pessoa. Bom, mas antes de qualquer coisa, eu acho que é necessário fazer uma prévia, né? Afinal de contas, o que impulsiona esse negócio? Existe um senso comum, um sentido de que a tecnologia é um negócio que é inevitável, que não, isso é o futuro, vai ser assim. Apresentando a tecnologia como alguma força propulsionada.
como se fosse uma força, quase uma força da natureza, que se autodesenvolve, se autoaplica, e não dá para dizer isso. A tecnologia é produto da produção humana, e, como tal, ela segue subordinada aos interesses das forças sociais que agem na sociedade. Eu falo isso porque, primeiro, para afastar um grau de inevitabilidade, de que, de qualquer forma, vai ser assim, não vai ser assado. Não. A aplicação da tecnologia responde a determinados interesses. Por isso, na minha opinião, todas as inovações tecnológicas que a gente vive hoje, usa, né, vê isso se desenvolvendo, elas têm uma coisa em comum entre todas elas, que é uma tentativa permanente de principalmente, reduzir o custo do trabalho. Não é coincidência de que aquilo que é mais tecnológico no mercado de trabalho, o trabalho por aplicativo, ele é o que tem de mais precário. Vejo que as coisas estão relacionadas. No Brasil, a gente tem hoje, segundo o SEBRAP, 1,6 milhão de trabalhadores que trabalham como motoristas de aplicativo ou entregadores. 1,6 milhão de pessoas. Nenhuma empresa tem um número de trabalhadores como esse no Brasil. Para vocês terem uma dimensão de como a tecnologia influencia, de fato, nessa questão. Então, eu acho que seria necessário a gente ver essa questão um pouco sob essa lógica. Não do ponto de vista da inovação abstrata, mas do ponto de vista de uma mudança que tem um propósito. Bom, entrando nessa seara, que eu acho que é um guia para poder interpretar o que a gente está vivendo, portanto, ele busca um objetivo. Quem fala disso não sou eu, Marcelo, sindicalista, mas quem fala isso foi um estudo publicado pelo Goldman Sachs, que é um fundo de investimento poderoso, que diz que no mundo 300 milhões de empregos estão ameaçados, segundo eles, expostos, a palavra que eles usam, pela aplicação de inteligências artificiais. Entre esses 300 milhões de postos de trabalho, os que estão mais vulneráveis, entre outros, obviamente, são empregos relativos a atividades jurídicas. Atividades jurídicas. O estudo do Goldman Sachs não faz separação entre público e privado. Fala em atividades jurídicas. Portanto, é prudente que a gente veja eles, do ponto de vista daqueles que financiam também esse negócio todo, verem que enxergam no nosso trabalho um tipo de alvo do que as IAs podem impactar. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque, diferente daquilo que a gente poderia estar acostumado a ver, do sistema processual que abre, encerra prazo, muda localizador, a gente está falando de um tipo de inteligência, de um tipo de artifício, né, de mecanismo eletrônico, que pode sim começar a produzir sentenças judiciais, produzir decisões judiciais. Portanto, isso num contexto onde uma parte da magistratura acredita que é possível haver poder judiciário sem servidores do judiciário. Se isso parecer um pouco abstrato para alguns, eu quero lembrar os meus colegas paulistas, principalmente, de que tem banqueiro que acredita que é possível existir banco sem bancário. Né? O que são essas fintechs, se não isso? São instituições financeiras, são bancos, trabalham como banco, agem como banco, ocupam o lugar do mercado como bancos, mas não tem um bancário contratado. Portanto, não tem trabalhadores que são vinculados a sindicatos, que têm jornada de trabalho decidida, que tem acordo coletivo. Não, é outra coisa. É um banco, mas não tem bancário. É um absurdo acreditar que pode haver um judiciário sem servidores. Eu acredito que uma parte da estrutura acha que é possível um futuro desse tipo. Portanto, isso é um problema nosso. Nós precisamos discutir sobre essa questão e analisar quais são os riscos. E dou um bom exemplo sobre essa questão. O presidente da Procuradoria-Geral da República, o Aras,
mandou, há pouco tempo atrás, para a Câmara dos Deputados, um projeto de lei que permite que ele seja autorizado a transformar cargos à medida da sua vontade. Hoje, para mudar um cargo de técnico ou analista e transformar e fazer modificações, precisa passar por lei. Ele pediu para a Câmara dos Deputados uma autorização para fazer de ofício as coisas. Por quê? Porque eles acham que a estrutura que tem um número de servidores, técnicos, analistas, para eles vai ser superada. Bom, meus caros, entrando naquilo que eu acho que pode ajudar a explicar. Para quem não usou nenhuma inteligência artificial, tipo ChatGPT, eu sugiro que usem. Porque a princípio as pessoas têm uma ideia um pouco errada sobre isso. Eu sugiro que usem por uma questão, porque o que ela entrega hoje, pelo menos na minha opinião, é surpreendente. Não é só minha opinião, mas os colegas que fizerem uso dessa ferramenta vão entender o que eu estou falando. Eu fiz um exemplo no congresso do Sindicato do Pará, os amigos lá do Sindicato Pará-Amapá, um exemplo que eu li num jornal que eu acho que elucida o que eu estou dizendo. Eu pedi para o ChatGPT resumir um livro em 400 palavras. Eu usei o Pequeno Príncipe para a apresentação, que é um livro que todo mundo conhece e tal, e o ChatGPT imediatamente resumiu. Falou o autor, falou qual é a história, falou o contexto, explicou os personagens, explicou o objetivo e tal. Imediatamente ele fez isso. Ou seja, ele sabia quem era o livro, ele conhecia os personagens, ele explicava qual é o papel de cada personagem, ele explicava o conteúdo da história. Veja que é diferente de fazer uma consulta de qual é o livro que o Saint-Exupéry escreveu que tem uma raposa de personagem. Não, ele fez mais que isso. Ele pega o conteúdo do livro, ele indexa, ele identifica quem é personagem naquele livro, identifica qual é o papel daquele personagem naquele livro. Por que isso é importante? Porque se essa inteligência artificial consegue identificar num livro personagens, histórias e conteúdo de cada personagem, ele vai conseguir identificar num processo qual é a parte, qual é a empresa, qual é o processo, qual é o tema, qual é a lei, qual é a jurisprudência, e no final ele pode dar uma decisão à luz disso tudo. Na inteligência artificial, você pode fazer uma pesquisa ou outra, e para saber do que se trata visualmente, o ChatGPT é uma janelinha que você escreve uma pergunta que você quiser e ele vai responder para você. E às vezes ele responde absurdos. Os absurdos, a área técnica chama de alucinações. E ele dá respostas às vezes absurdas. Mas tem um motivo por que ele faz isso. Porque a base de dados que essas inteligências artificiais consomem hoje não são necessariamente bases de dados especializadas. Portanto, ele vai consultar em N lugares, em N sites, em N notícias, em N conversas e produzir uma resposta que estatisticamente pode ser a mais correta. Mas atenção, meus amigos. A base de dados que o Poder Judiciário tem disponível hoje, ela é muito mais precisa que a base de dados que está disponível na internet sobre qualquer tema. Portanto, aquilo que parece ser absurdo que ele produz numa rede normal pode se transformar de fato numa decisão que é plenamente embasada e que você não vai identificar que se for um ser humano, um servidor que preparou a minuta, ou que preparou aquele despacho, que preparou aquela sentença. Por isso que eu acho importante os colegas fazerem uso dessa ferramenta. Eu participei de uma atividade na OAB do Rio Grande do Sul, acompanhei, eu queria ver o que os advogados estão falando a respeito disso. Afinal de contas, eles vão ser afetados também, na minha opinião, tanto quanto nós. A pessoa que fez a palestra na OAB, ela fez o seguinte, ela informou para essa inteligência artificial o nome de duas empresas, qual era o objeto de um contrato, qual era o valor do contrato, o foro da comarca para dirimir quaisquer questões relativas ao contrato, e informou que esse contrato seria feito no Brasil. E depois de inserir esses dados, escreveu empresa tal, e pediu para o ChatGPT, no caso, preparar um contrato. E, pasmem, ele fez um contrato. A reação dos advogados na sala é, olha que bom, ele vai nos ajudar a trabalhar. Quando devia ser outra. Olha, esse sistema feito dessa maneira vai substituir o trabalho de vocês.
Porque vai gerar um contrato que seria, a princípio, um trabalho do advogado, de uma advogada. A gente está falando de outra coisa. Veja que ele produziu um contrato a partir de uma base absolutamente genérica. Eu estou falando da aplicação de uma inteligência artificial sobre uma base de dados estruturada, onde a gente tem uma estrutura de dados, de partes, de classificação, de jurisprudência, e existe uma tendência a ter uma tecnologia suficiente hoje, ou em pouco tempo, para uma inteligência artificial começar a produzir decisões, como foi feito, experimentado por um juiz colombiano, que começou a usar informações produzidas por uma inteligência artificial para produzir as suas sentenças. Portanto, meus caros, isso não é um problema secundário do ponto de vista, encerra questões vinculadas à nossa preocupação corporativa, nós estamos de carreira. Se a magistratura acha que pode ter judiciário sem servidor, nós temos um problema na discussão de carreira, obviamente, né? Que tipo de carreira que a gente vai ter se a cúpula do Poder Judiciário acha que os servidores são descartáveis? Fora isso, meus caros, tem outra questão, tem outras questões que eu acho que devem ser pauta e preocupação dos sindicatos. Tem um papel a cumprir nesse negócio. Se é verdade e é justo que a gente tem preocupações corporativas em relação a isso, que é justo e é natural, e é necessário como sindicato levantar essas questões. Qual é o nosso lugar nessa questão toda? Tem outras questões que não são problemas nossos, são problemas sociais. Digo o seguinte, se a inteligência artificial ela pode produzir decisões, ela tem condição técnica para produzir decisões, a pergunta que se faz é quem alimenta essas decisões? Com base em qual jurisprudência? Com base em qual entendimento do direito? Ou ela vai reproduzir simplesmente a posição da maioria? Porque veja que, do ponto de vista do próprio capital, é interessante um tipo de judiciário que é plenamente previsível, que não tem nenhum juiz que pensa diferente, ou uma vara, ou uma desembargadora, ou uma turma que pensa diferente. Você tem um tipo de verticalização do judiciário que impede qualquer mudança dentro do próprio poder judiciário e aumenta ainda mais o poder das cúpulas do poder judiciário, em decisões que são repetidas vezes, muitas vezes feitas, que são mudadas na vida real, que são entendimentos que são mudados e que vão ser impedidos por conta de uma estrutura que não aceita mudança, que se autorreproduz, que mantém as estruturas judiciárias exatamente como elas são e não são permeáveis às mudanças que tem na própria sociedade. Portanto, a pergunta é, numa inteligência artificial, quem é que direciona a decisão? Quem é que alimenta? E outra questão que eu acho que não é secundária, do ponto de vista social também, essa inteligência artificial, ela seria nacional? Ou é um produto que a gente vai consumir de uma grande empresa norte-americana, contratada via digital, e ela vai se autoalimentar e alimentar com os nossos dados? Veja o grau de poder que começa a concentrar numa ferramenta desse tipo. Veja que é muito diferente dos sistemas processuais que a gente tem hoje. A gente tem uma inteligência que tem acesso aos nossos dados, que produz decisões com as nossas informações e começa a incidir no curso das decisões do Poder Judiciário. Portanto, tem uma questão embutida nisso, que é uma questão de democracia. Qual é a interpretação de uma inteligência artificial sobre o direito de greve, sobre o direito de mobilização, sobre o direito de uma ocupação urbana ou ocupação rural? Bom, alguns vão responder, tem o juiz. É verdade, terá o juiz, mas ainda assim tem um sistema que organiza as coisas, que organiza a jurisprudência, que apresenta propostas de sentença. Portanto, é um problema social, de algo que começa a se autorreproduzir. E dentro disso tudo, tem uma parte da magistratura que eu acho que os servidores não precisam ser mais contratados, não são mais importantes. Eu falo isso, pessoal, por uma questão. Porque é justo que a gente tenha todas as preocupações corporativas, são necessárias. Eu não acredito que é possível ter um banco sem bancário, uma escola sem professor, ou um poder judiciário sem servidores do poder judiciário. Sem oficiais de justiça, sem técnicos, sem analistas, não acredito nesse tipo de coisa. Mas, por outro lado, alguns acham que é possível e, na minha opinião, vão tentar fazê-lo dessa forma. Portanto, os sindicatos precisam colocar na ordem do dia essa questão, de forma a se defender, de forma a defender os direitos e as conquistas dos trabalhadores e trabalhadoras, e de forma a alertar para a sociedade um tipo de superinteligência que começa a controlar as decisões do Poder Judiciário.
repetindo a questão que o Paulo levanta dos filmes, eu tô para esperar ver um robô que diga que o problema do judiciário passa por uma reforma profunda do próprio poder, para não ter um poder que se autorreproduz, se autoconcede e que mantém uma estrutura absolutamente injusta no Brasil. É engraçado porque esse tipo de robô a gente nunca encontra. A gente encontra, sim, robô que reproduz sentença, que reproduz decisões, que ameaça matar a humanidade inteira, mas esse robô que acha que o mundo é injusto e precisa mudar, esse a gente nunca encontrou. Então, minha amiga Simone e meu amigo Paulo, eu acho que são questões muito atuais para que a gente discuta nas eleições sindicais de São Paulo e nos outros países e explicar uma coisa. Tá sem som, Marcelo. Não, tá sem som. Agora tá legal? Agora voltou. Se a gente está diante de uma situação que as inteligências artificiais podem substituir a mão de obra, eu acho que é muito pertinente e necessário que o movimento sindical se debruce sobre o tema e consiga dialogar com os nossos colegas servidores e com a sociedade que impactos que essa tecnologia pode ter sobre a sociedade. Então, acho que é um tema necessário, Paulo e Simone, para que a gente discuta nas eleições e comece a elaborar uma posição a respeito disso. Como eu falei, eu não sei se o som cortou na hora, se o Goldman Sachs fala em 300 milhões de empregos ameaçados pelas IAs, eu acho que é a hora da gente pensar a respeito de como a gente vai impedir que a tecnologia seja usada para suprimir direitos e suprimir vagas de trabalho no setor público e no setor privado. Falei meus 20 minutos, espero não ter estourado o meu tempo aí. Paulo, quer fazer algum comentário? A gente vai ver aqui depois se tem alguma questão. Eu fiquei pensando nessa... você falou, né, do número de trabalhadores que a gente tem nos aplicativos, né, e como é difícil, né, que a gente vê relatos. Esses trabalhadores, além de estarem extremamente precarizados, eles ainda, quando eles têm qualquer problema, eles ficam ali à mercê, assim, porque assim como a gente fica falando às vezes com um robô, né, no atendimento de serviços, esses trabalhadores já estão precarizados e ainda quando eles têm algum problema, eles não têm ninguém a recorrer, assim, né, e aí essa tecnologia e até um trunfo, né, para esse distanciamento, né, se o trabalhador já estava ali embaixo numa relação normal, imagina nessa relação com aplicativos que você não sabe nem onde recorrer, e assim, às vezes tem um lugar de atendimento. Eu já trabalhei numa área como oficial aqui em São Paulo, que tinha lá um local físico do Uber. E era uma confusão, era uma fila gigante lá, dos trabalhadores ali, eu imagino que eles estavam ali tentando resolver as suas demandas, mas assim, que eles ficavam ali numa fila, e sei lá, e um contingente muito pequeno, né, de pessoas ali para atendê-los, e como é esse distanciamento, né, cada vez maior, e desse empregador mesmo, que ele não tem mais cara, né, ele não tem mais cara e ele também não dá muita satisfação. Quer fazer algum comentário, Paulo? Sim, eu achei bastante interessante na abordagem do Carlini, né, essa questão de que a inteligência artificial ela não é neutra, né? Porque qual é a nossa tendência, né? Ao se deparar com a inteligência artificial, ao não conhecer o que representa ela de fato, né? E ao se deparar, a gente fica imaginando assim, o computador, o computador me responde. Isso na melhor das hipóteses, né? Porque
tem gente que, de repente, acha que está falando de fato com alguém. A pessoa se depara com a inteligência artificial como se fosse alguém com quem ela estivesse ali dialogando e conversando, o que é pior ainda, né? Mas a gente fica, então, nessa tendência de achar que a inteligência artificial ela é neutra, enquanto, conforme a explicação bastante interessante aí do Carlini, ela não é neutra. Nos filmes, nenhum robô propôs uma mudança social, né, de economia e etc., né? Então, achei muito interessante, de fato, esse dado, né? E, é claro, a questão que a gente vai precisar se debruçar, porque, para a gente, apesar de o tema não ser tão novo assim, mas ele está se impondo com uma certa novidade nesse momento, né? De forma que a gente precisa debruçar-se, e, enquanto sindicato, enquanto servidores, trabalhadores, né? Para procurar compreender qual que vai ser o nosso papel, né? Como é que a gente vai interagir, o que a gente vai fazer para minimizar as consequências para o trabalhador e o servidor, né? Bastante interessante mesmo, tudo isso aí. Deixa eu falar um negócio aqui, à luz que vocês falaram e as perguntas. Veja só, o tema é novo, e não é. De certa forma, é um negócio que se fala. A novidade é que, em que pese existir teoria sobre essa questão, do ponto de vista da disponibilidade de máquina, isso é relativamente novo. Então, já existia estudos sobre desenvolvimento de IAs, métodos sobre isso, mas não tinha tecnologia disponível para fazer isso funcionar da maneira que funciona hoje. Então, por isso que eu insisto, eu acho que vocês devem fazer uma experiência, usar para ver como é que é. Porque vocês vão entender que a capacidade dele se comunicar se aproxima muito da capacidade humana. Essa é a novidade. Então, ele consegue estabelecer frases que fazem totalmente sentido, nem sempre estão certas, mas que elas fazem sentido. E quando você pega isso e coloca isso numa base de dados estruturada, a tendência é que fique cada vez mais certo. Aquilo que a gente faz numa secretaria, eu fazia isso, tá? Preparar uma certidão narratória de um processo. Você vai lá, pega o processo, explica as partes, recurso, parte falou isso, parte falou aquilo, só são essas, a sentença saiu tal, estou julgado aqui, ali, assim, assado. Isso aí a máquina teria condição de fazer dessa maneira. E se a máquina tem condição de fazer um relatório, estruturar um relatório, ela teria condição de desenvolver uma sentença. Essa é a questão. E a questão que eu acho, Simone e Paulo, e os demais amigos que estão nos vendo, o Gustavo fala numa questão, uma postura defensiva. Eu quero trazer isso para uma questão de uso real. Quando o INSS começou a automatizar boa parte dos processos de concessão de benefício, os relatos que a gente tem é quando começou a estourar uma série de negativas. Por quê? Porque os critérios, se autoriza ou não o benefício, quem determina é o humano, né? É a lógica humana. Portanto, se a lógica é gastar menos e apertar o garrote no INSS, você vai dizer, olha, endurecer os critérios, e você tem como fazer isso, para poder empilhar uma série de negativas, porque, afinal das contas, o INSS vai pagar menos benefício. Isso pode servir para outras coisas. Por isso que a máquina não é neutra. A tecnologia não é neutra. Ela não é um ente que se autorreproduz e se autogoverna. Então, portanto, não é um problema só nosso. Não é um problema só da defesa dos empregos. Que, entrando na questão que os colegas colocam, eu tenho certeza que a gente tem no judiciário mão de obra qualificada tanto na área judiciária quanto na área administrativa, inclusive na informática. Eu sei que eu sou testemunha da qualidade do trabalho dos meus colegas, que são comprometidos, inclusive o próprio tribunal desenvolveu um sistema processual. Mas, atenção, o mesmo tribunal que pode investir nos servidores é o mesmo que pode contratar no mercado uma solução paga e pronta, ou não é? Ou não foi assim em vários tribunais? Eu lembro que, há não muito tempo atrás, quando o sistema processual do Rio Grande do Sul estava sendo desenvolvido,
de uma notícia do TJ de São Paulo, da terra de vocês aí, estava planejando contratar um sistema processual da Microsoft, se eu não me engano, por em torno de R$1 bilhão. O que impede a Microsoft de desenvolver uma inteligência artificial voltada para o judiciário? Vocês acham que o judiciário vai investir em R$1 bilhão para desenvolver uma IA própria? Ou ele vai comprar no mercado a partir de interesses de outra natureza? Inclusive de subordinação do Estado brasileiro a outro país. Não são poucos tribunais que começaram a terceirizar o sistema de e-mail, por exemplo, né? Meu tribunal usa um sistema de e-mail Google, sendo que ele tinha, há pouco tempo atrás, sistema de e-mail próprio. Nós podemos debater se é importante ou não. Eu sou daqueles que acham que sim, as questões do Estado precisam ficar com o Estado. Então, não tem garantia nenhuma que o desenvolvimento de tecnologia vai refletir no investimento das carreiras de servidores, seja da área judiciária ou da área de TI. Aliás, o CNJ é campeão de contratar servidores sem concurso, por um critério especial de contratação, de convênio, para desenvolver ferramentas via CNJ. O CNJ, não estou falando da Justiça Federal, nem da Justiça do Trabalho. Então, e não são poucos os lugares que os tribunais contratam fábricas de software privadas, que não são servidores, para poder desenvolver sistemas processuais. Então, não necessariamente que pese a gente ter inteligência e ter recursos humanos para isso, não há nenhuma garantia que isso vai significar a valorização dos servidores. Pelo contrário, o que comanda nesse caso são os interesses das cúpulas dos tribunais. Daí mais um motivo pelo qual eu acho que é papel dos sindicatos debater essa questão. Repito, não só pelas questões corporativas, que são justas e necessárias, que é o papel do sindicato, mas pelas questões sociais envolvidas. Ou seja, repito, essa IA vai se alimentar da onde? Quem é que a controla? Quem é que controla o programa? Quem é que calibra o programa? Quem é que educa? Quem é que ensina o programa a gerar decisões? Portanto, a gente sabe que o direito e a justiça não são máquinas que a gente aperta botão ou gira a chave para... Elas estão subordinadas à vida social, efetivamente, né? Então, eu sei que tem preocupações diversas em diversos setores, tanto dos colegas da TI, os colegas analistas, técnicos, da Polícia Judicial, mas eu acredito que a gente tem que ver a questão de conjunto. Que tipo de judiciário que pode se tornar esse que a gente tem, numa coisa que é verticalizada e se autorreproduz a partir de decisões já tomadas. Então, eu acho que é necessário um esforço enorme de elaboração sobre o tema, mas a partir desse princípio. Essas modificações tecnológicas, via de regra, servem para manter as coisas como elas são, e não para mudar as coisas que devem mudar dentro do próprio Poder Judiciário. Não é secundário o fato de que existe sim uma tentativa da magistratura, da cúpula dos poderes, de substituir mão de obra, seja a partir do uso da tecnologia, seja a partir do uso de contratação de servidores sem concurso, ou de mão de obra sem concurso, para lembrar do caso da residência jurídica. No Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia, só no Tribunal de Justiça, eles abriram 2.000 vagas de residência jurídica no TJRS, para fazer trabalho de servidor público, concursado, com estabilidade, com salário e com sindicato. Imagina se eles tiverem sobre a sua frente a possibilidade de substituir amplamente essa mão de obra por um botão que é autoalimentado e que pode reproduzir sentença, ou produzir sentença que o magistrado só assina e vida que segue. É um problema para nós e é um problema para a sociedade, porque ela é atingida por essa decisão. Então, Simone Paulo e meus demais amigos, eu acho que é uma questão que exige de nós toda a preocupação e elaboração. E a última questão que eu quero falar para vocês, também uma questão ligada à democracia, por que a muda, que não é mais do mesmo, todo mundo faz pesquisa na internet, certo? Quando você vai pesquisar um dado num site de busca, ele vai te responder, olha, tem essa informação no site tal. Visto isso, você vai escolher em que site você quer buscar aquela informação. Por quê?
porque você vai conseguir distinguir que aquela informação tem determinada viés. Tem site que é site de fake news, você não vai entrar. Tem site jornalístico, você vai ler e vai ter a possibilidade de interpretar aquela notícia. Mas num serviço tipo ChatGPT, não. Você pergunta num lugar e ele te responde, mas ele não te fala no dia que ele tirou aquela resposta. Então, diminui a capacidade de você interpretar se aquilo que ele te entrega é verdade ou não. Tem uma questão ligada à democracia ligada a isso. Tem profissões que são tão ameaçadas quanto a nossa. No caso do jornalismo, por exemplo, você pode muito bem pedir para o serviço de IA produzir uma notícia sobre determinado assunto, e ele produz. E ele produz, você não vai saber se foi uma máquina ou se foi um jornalista que escreveu. Se você não dominar um assunto, você pode ser enganado por ela. Imagine isso em larga escala. Portanto, sim, há riscos, não só do ponto de vista dos empregos, mas em relação à democracia, em relação à construção de outras versões que não são a verdade que a gente conhece ou que a gente pode interpretar. E aí, Gustavo, sobre a questão da TI, eu acho que sim, é uma questão que nós precisamos enfrentar, da TTI, da residência jurídica, né? O CJF, eu sou da Justiça Federal, eu vi hoje uma portaria que eles nomeiam uma série de servidores para regulamentar a residência jurídica no poder, na Justiça Federal. Bom, o nosso papel, dos nossos sindicatos da federação, é ficar de olho e impedir que isso aconteça. Porque para fazer sentença, minuta, decisão, analisar processo, tem servidor em concurso público, que não pode ser burlado nem por uma máquina, uma série de algoritmos, e nem por aqueles que são contratados para ganhar 1/6 de um salário de servidor e fazer o mesmo serviço e ser superexplorado e, como eu falei, driblar algum concurso público. Que parece que também tem magistrados que não curtem muito que as pessoas entrem via concurso público, da seleção que é hoje. Portanto, sim, é uma questão que os sindicatos devem discutir, devem elaborar, em conjunto com os outros trabalhadores. Então, aí, os colegas, os companheiros do sistema financeiro, que viram bancos serem criados sem banqueiros, ou escolas que são criadas sem professores. Portanto, é um problema atual para a nossa classe, de como se defender os empregos, defender os direitos, e ao mesmo tempo explicar que sim, existem riscos para a democracia, e num país como o Brasil, risco para a soberania nacional, porque não é aceitável que algo tão estratégico seja designado para alguma multinacional ganhar alguns dólares e produzir coisas tão sensíveis como a justiça num país como o Brasil. Muito interessante tudo isso, né? Essa pergunta da Maria Cristina, não sei se você viu aqui, Marcelo. Eu vi sim. Eu vi sim. Eu não acho que... Primeira, a valorização da TI é questionável, né? Porque vários tribunais têm um número abaixo do que devia ter de servidores de TI. Em primeiro lugar, é isso. Eles não cumprem sequer a resolução, que deveria valorizar esses servidores, ter um número suficiente para desenvolvimento. E o próprio CNJ é um mau exemplo, que contrata servidores sem concurso para desenvolver para os programas do CNJ. Portanto, não é uma garantia de que isso signifique valorização. E o próprio mercado oferece soluções na rua. Por isso, o exemplo do TJ de São Paulo é bom, entendeu? Envolve... E depois não saiu, deu um problema na licitação, a Microsoft dançou nesse negócio. Mas da maneira que as IAs se desenvolvem, porque elas podem ser acopladas, essa é a diferença. Você pode pegar uma inteligência artificial e acoplar sobre uma base determinada de dados. E ela se especializa naquela informação, naqueles dados. Então, você pode ter uma inteligência artificial voltada para o judiciário, para processos. Veja que é diferente da IA que você consome na internet, para fazer perguntas genéricas. Não. Você tem um mecanismo que se acopla em dados reais, válidos e sérios. Portanto, o produto dele vai ser superior àquilo que a IA, você vai pesquisar na internet, ele pode responder alguma bobagem. Portanto, para nós é mais grave o problema. A novidade, Paulo, que você falou, em que pese o cinema falar há muito tempo disso, a novidade é que agora tem recurso tecnológico para fazer isso funcionar. Por isso, esse salto que a gente vê hoje não aconteceu há 10 anos atrás, acontece agora.
E, provavelmente, isso desenvolva mais rápido do que a gente imagina. Portanto, a gente corre contra o tempo para elaborar sobre isso, para desenvolver uma resposta sobre isso. Eu tenho certeza que não são poucos que acham que é bom tirar os servidores todos da frente e botar robozinho no lugar. Robozinho não incomoda, não tem sindicato, não cobra salário, não tem férias, não tem 13º. Tá aí os Uber da vida que acham, os trabalhadores não, os donos das empresas, né? Que acham o máximo ter uma empresa multibilionária que tem uma folha de pagamento ridícula porque os trabalhadores não têm carteira assinada, não tem nada. E os tribunais reforçam em dizer que eles não têm vínculo mesmo. Portanto, não é um problema da tecnologia, é um problema da vida social. Da mesma forma que são as IAs. Não é um problema tecnológico, é um problema da vida social que nós temos que responder nesse terreno. Muito bem, muito bom. Tem aqui também, o pessoal está comentando aqui sobre a importância de debater esse tema, né? E tem a pergunta do Ítalo, né? Que ele é da Polícia Judiciária e ele aqui está tentando compreender ou saber a que ponto essa inteligência artificial também pode interferir no futuro emprego do policial judicial, que não é uma atuação diretamente ligada ao processo, né? Mas ele até comenta de câmeras de identificação, que podem até identificar a pessoa que está com mandado de prisão, e até no monitoramento, né, por câmera, feita nas entradas dos fóruns. Isso, inclusive, Marcelo, você acha que também pode ser influenciado pela IA? É possível. No nosso caso é secundário, né? Existe, mas vai ser aí é mais fácil consumir outros tipos de serviços, né? Até porque, frente à ameaça a algum magistrado, eles não vão recorrer para a IA para se defender, são servidores que vão defender. Eu vou dar um exemplo. No caso da invasão do STF, é uma IA que ia defender? Não, quem tinha que ter impedido quem podia impedir a invasão do STF eram policiais, né? Então, a tecnologia não substitui a vida humana e a ação humana, né? Sim, mas sim, é o que eles querem. Esse é o problema. Tem coisa que realmente não tem por onde, né? Precisa ter pessoas e de fato, a gente percebe, eu vejo na Justiça Federal, criaram até um grupo especial para atuação em casos de emergência. Um amigo meu que é polícia judicial, ele estava comentando comigo sobre isso. Então, realmente, tem algumas questões que tem que ter pessoas mesmo e não tem como ser substituído. Né? O único problema, Paulo, é que nessa conta tem gente que acha que as pessoas são os juízes. Esse é o problema. Tá? Tanto é que, como membros do Estado, eles acham, não, nós está garantido, nós podemos substituir servidor nesse negócio. Portanto, olho vivo, né? Com certeza. Meus queridos, deixa eu falar para vocês. Eu espero ter colaborado. Meu objetivo nessa discussão não é fechar questões, mas alertar para uma mudança que está em curso, que, como eu disse, a cúpula da magistratura, uma parte dela está convencida que tem um futuro que a gente não existe, que a gente possa ser substituído. Portanto, num processo eleitoral, onde a gente discute carreira, ou seja, valorização dos servidores, dos técnicos, analistas, policiais, oficiais de justiça, tudo isso, essa questão faz parte do debate, de como a gente vai enfrentar uma discussão séria como essa, importante como essa, e garantir que o judiciário seja impulsionado por servidores, servidoras concursadas, que prestam serviço para a população, que precisa melhorar, porque a gente sabe das limitações do judiciário, que precisa ser modificado, precisa ser reformado, mas que precisa contar com a ação humana, né? E a gente não pode ser substituído por máquina pelo simples motivo que as máquinas não reproduzem a sua própria ideia, reproduzem um conceito. Portanto, passa a ser problema da sociedade, não um problema só nosso. É um debate que a gente precisa abrir, precisa colocar no horizonte e precisa ter a condição de debater com a sociedade os impactos de ter um judiciário tutelado ou alimentado por algum tipo de órgão eletrônico que se esconde atrás dele, na verdade, outros interesses, que são reproduzir decisões que muitas vezes
tão longe de ser justas, mas que são legais. E deixo uma pergunta, Simone e Paulo. Uma inteligência artificial pensa o que sobre o direito de greve? Né? Tô para esperar, Paulo, o robozinho que volta do futuro para dizer que o problema é a exploração capitalista. Esse Hollywood não achou ainda. Não vai aparecer, né? Pelo menos nas telinhas, com certeza, de Hollywood, não. É isso mesmo. E sem inteligência artificial, a gente sabe que a gente não tem lá um judiciário tão pró, né? Tão pró a gente, mas mesmo assim tem ali um e outro, né? Que pode fazer esse balanceamento, né? E a gente ainda tem a perspectiva de ganhar, mas imagino nesse padrão, né? Quem é que vai colocar esse padrão, né? Que deve ser seguido, né? Exatamente. Então, deixa eu me despedir, então, meus amigos. Mandar um abraço para o pessoal do Sind 15, para vocês, para quem nos ouviu até agora, o Neemias, a Maria Cristina, o outro colega lá, meu colega da informática, pelo que eu posso, o Gustavo. Olha, eu sou animado com tecnologia, eu uso tecnologia, mas eu acredito que a tecnologia deva servir para liberar o trabalho humano, liberar o nosso tempo, para que a gente possa viver de maneira melhor, produzir coisas melhores, e não o contrário. A tecnologia não pode servir para substituir mão de obra e reduzir a qualidade do trabalho e aumentar a precarização. A tecnologia tem que ser para facilitar a nossa vida, ter mais tempo livre, que as pessoas possam ter uma vida melhor. Não é uma preocupação só minha, dos servidores, né? Eu acho que é uma meta para todo mundo que isso seja. Portanto, a tecnologia controlada pelos trabalhadores deve servir para nos libertar, e não para aumentar o grau de exploração e possivelmente aumentar a injustiça. Portanto, meu objetivo, espero ter ajudado a abrir esse debate e vai aparecer certamente na nossa preocupação imediata. Tecnologia é para reduzir a jornada, é para isso que ela deve servir, para facilitar a vida, para desenvolver novas inovações de fato, e não a velha cantilena que a gente sabe para que serve, que alimenta a precarização. Meus amigos, estou à disposição, faço votos e vou ajudar aos nossos companheiros aí do Renova Sintrajude a reforçar esse sindicato e oxigenar a nossa entidade aí de São Paulo, né? Acho que é necessário e o país vai agradecer. Muito obrigada, Marcelo, pela ótima exposição, por dar esse start aí para nós discutirmos também sobre esse tema, e aí a gente vai te solicitar aí outras vezes para nos auxiliar nessa temática e em outras. Muito obrigada ao Paulo também pela participação e a todos que participaram, contribuíram aqui no chat com perguntas, com comentários, e uma boa noite a todos, e que a gente, quem puder, que não é filiado, se filie e participe desse processo eleitoral aí do Sintrajude. É essencial que a gente participe, que estejamos atentos à nossa organização sindical. Meus queridos, grande abraço, força para os amigos do Renova Sintrajude. Estamos juntos nessa batalha. Perfeito, muito boa noite a todos, um abraço.